Nessa tarde, meu Jesus querido e meu Pai amado, eu vim te agradecer, Senhor Jesus, pela minha vida, a minha existência, pela existência de cada ser humano residente na face da terra. Pois só Tu és Deus, só Tu és tremendo, meu Senhor. Tu és aquele que vives e reina para todo sempre. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, dono dos céus, dono da terra. Tu és, Senhor Jesus Cristo, o único que tem todo o poder nos céus e na terra. O único que manda em cima nos céus, manda embaixo na terra. Aleluia, glória a Deus. E manda debaixo da terra também, porque todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Aleluia, glória a Deus. E não é em vão quando a Bíblia fala, quando a palavra de Deus fala que o Senhor desceu ao inferno para tomar a chave do inferno e da morte das mãos de Satanás. Aleluia, glória a Deus. E a palavra do Senhor não mente. A palavra não mente. Aleluia, glória a Deus. Pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Assim diz o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o teu santo nome. É por isso, meu Senhor amado, que eu vim te agradecer, ó Deus, pela minha vida, pela vida dos meus, por cada livramento que o Senhor tem nos concedido, cada livramento que o Senhor tem nos dado durante o dia, durante a noite. Aleluia! Tem nos livrado do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Tem nos livrado, meu Senhor amado, do laço da morte. Tem fechado a nossa sepultura dia após dia, ó Senhor Jesus querido. E muitas das vezes, e por que não dizer 99,99% das vezes, nós nem ficamos sabendo, nós nem sequer vemos, nem sequer ficamos sabendo que o Senhor nos deu livramento, que o Senhor, aleluia, fechou a sepultura, que o Senhor nos livrou de assalto, de morte, de roubo, aleluia, que o Senhor nos livrou do laço do passarinheiro, pois quantas das vezes alguém está tramando contra a nossa vida, aleluia, glória a Deus, e nós sequer sabemos, mas o Senhor que vê todas as coisas e contempla a todos, aleluia, glória a Deus, nos dá o livramento, envia os teus santos anjos, aleluia, para nos livrar das mãos do malfeitor, das garras do diabo, nos livrar do laço do passarinheiro. É por isso, meu Senhor amado, que eu te agradeço na tarde desse dia, porque nós não somos nada sem o Senhor dos exércitos. Aleluia, só estamos de pé e vivos por causa do Senhor. Só acordamos o dia de hoje porque o Senhor abriu os nossos olhos. Porque nem isso nós, seres humanos, somos capazes de fazer. E muitas das vezes achamos que somos muita coisa, achamos que somos melhores do que o Senhor, achamos que podemos fazer e acontecer, gritar, falar, aleluia, glória a Deus, bendito é o teu santo nome, ó Pai, mas na verdade não podemos nada se o Senhor não for conosco, se o Senhor não nos permitir. Aleluia, glória a Deus. Quantas pessoas dormem e no dia seguinte não acordam porque não são capazes, não têm a capacidade de acordar, não têm poder para abrir os seus próprios olhos, não tem poder, aleluia, para se locomover se o Senhor não estiver, aleluia, conosco. Quantos estão paralisados por N fatores, N problemas? Aleluia, glória a Deus, bendito é o teu santo nome, ó Pai. Seres humanos incapazes, imperfeitos, pecadores, mas não tem a consciência, não tem, aleluia, glória a Deus, a bondade e o discernimento de se humilhar perante o Deus Criador de todas as coisas, perante o soberano e eterno Deus, perante o Deus vivo e verdadeiro. Não tem a bondade de reconhecer que não é nada sem o Senhor dos exércitos, não tem a bondade de se humilhar perante o seu Senhor, perante o seu Criador, perante o seu Deus, o seu Rei. Não tem a bondade de se humilhar perante o seu general, não tem a bondade de se humilhar perante o seu pastor verdadeiro. Aleluia, glória a Deus, bendito é o teu santo nome, ó Pai. Porque estamos esquecendo de quem o Senhor é. Esquecendo
do Salvador Jesus Cristo, do Cordeiro de Deus que foi imolado pelos pecadores, que verteu seu sangue na cruz do Calvário pelos pecadores, por cada ser humano que se perdeu. Aleluia, glória a Deus. Estamos esquecendo do Jesus que era Deus e que se fez carne, que que se desfez, se dispôs da sua glória. Aleluia, para nascer no ventre de uma mulher, por amor a uma humanidade que hoje em dia não está nem aí para ele, que hoje em dia não se humilha perante ele, não o reverencia, não pede perdão porque acha que não tem pecado, porque acha que não está pecando, que peca, mas não quer ser repreendido, porque diz que o Senhor é amor, porque não conhece as Escrituras como deveriam, se não saberiam que o Senhor é amor, mas também é justiça, se não saberiam que o Senhor ama o pecador e aborrece o pecado. Seres humanos, Pai querido, Pai amado, que o Senhor os amou e os ama ainda, porque o Senhor continua dando chance para nós nos arrependermos dos nossos pecados, maus caminhos, para a gente se arrepender e se converter e aceitar o Senhor Jesus Cristo. E a humanidade não quer, e a humanidade não aceita. A humanidade não aceita o bem de Deus, os favores de Deus, que é o seu Filho. O maior bem que Deus fez para nós foi enviar o seu único Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por amor a nós. E a humanidade o rejeita, o critica, blasfema. A humanidade fala palavras torpes contra esse Jesus. Aleluia, glória a Deus. A humanidade tem renegado o Senhor Jesus, tem negado, tem abandonado, tem rejeitado o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele não nos abandona, Ele não nos rejeita por enquanto. Porque depois da morte segue-se ao juízo, e aí não adianta querer o perdão do Senhor Jesus Cristo. Porque naquele grande dia, quando todo joelho se dobrar perante Ele, e toda língua confessar que Ele é o Senhor, não haverá desculpa para nós diante do Todo-Poderoso Deus. Aleluia, glória a Deus. Diante daquele dia Ele não será, aleluia, o Salvador que nós conhecemos hoje e que nós temos hoje. Naquele grande dia Ele será juiz, Ele será advogado. É por isso que está escrito na palavra dele, que os que me, aleluia, os que me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aqueles que me rejeitarem diante dos homens, eu rejeitarei diante do meu Pai. Aleluia, é a palavra de Jesus Cristo, é o Senhor Jesus Cristo quem diz. Se você o rejeita, Ele vai te rejeitar diante do Pai. E ali não terá mais chance, não terá mais perdão. Porque a chance, o tempo de chance é enquanto nós estamos vivos, enquanto nós estamos nesse corpo. A partir do momento que nós saímos desse corpo, que esse corpo volta para o pó, acabou a chance, acabou o perdão. Aleluia, glórias ao Senhor Jesus. Não vou generalizar porque, aleluia, glória a Deus, o Senhor Jesus é misericordioso e pode salvar uma alma nos seus últimos minutos. Aleluia, antes do tráfego, antes da alma sair da terra e chegar, aleluia, no abismo, o Senhor tem poder para salvá-la nos seus últimos minutos. Aleluia, glória a Deus. Mas na maioria das vezes, nós só temos chance enquanto estamos com vida nesse
É por isso, meu Pai, que eu te agradeço por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, tem dado a nós, pelas águas, pelos rios, os mares, as plantas, pelo verde, pelas crianças, os adolescentes, os jovens, pelos homens, as mulheres, os anciãos, as anciãs, por cada ser humano residente na face da terra. Te agradeço pelos bebês que estão nos ventres maternos. Te agradeço, Pai amado, pelos fetos que estão sendo gerados e formados dentro de um ventre materno, obra das suas mãos, Pai querido, Pai amado. E o diabo é tão invejoso, mas tão invejoso, que hoje está criando bebês, aleluia, glória a Deus, com inteligência artificial, porque não é capaz, porque não tem poder para criar, para formar uma vida dentro de um ventre materno. Mas a inveja dele é tão grande que ele está criando seres artificiais, máquinas artificiais, com aparência de seres humanos, com aparência de bebês e de crianças. Aleluia, glória a Deus, porque ele nunca foi, não é e nunca será maior do que Deus, nunca será o verdadeiro Deus e nunca foi. Aleluia, glória a Deus, bendito é o teu nome, ó Senhor Jesus querido. É por isso que eu te louvo, Jesus eterno, amoroso, glorioso, poderoso, majestoso, lindo, grande, tremendo, santo, fiel e verdadeiro. Somente o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a majestade. E os anjos digam amém, aleluia, glória a Deus.